Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Uns tempos desse atrás eu estava brincando com um amigo e nós conversando sobre aprender, se movimentar, dar valor à vida. Eu coloquei uma possibilidade para ele, aquela de você estar numa praia, deitado embaixo do sol, tomando uma cervejinha, vendo o mar, mulheres bonitas passando à sua frente. Você fica ali 5 anos e você não evoluiu nem um minuto. É isso? Gostoso, mas não evoluiu nem um minuto. Agora, tenha problemas na vida, tenha alguma coisa que te mexa, que faça com que você se movimente, que faça com que você pense, principalmente problemas, você evolui. Você evolui em 1 minuto, você evolui 2 anos. Ao contrário, isso é muito importante, é saber que você tem algo para fazer na vida. Embora muitas pessoas não tenham a necessidade por não ter problemas, mas têm a consciência de que é necessário fazer algo pela humanidade. Nós vamos conversar hoje com Fernando Moraes, que é escritor, autor do livro O que te move. O Fernando Moraes é filósofo, escritor e humanista e escreveu um livro sobre esse tipo de assunto que nós acabamos de fazer com a introdução do programa. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do meu trabalho com vocês. É mais ou menos isso que eu falei? Mais ou menos isso, ou tudo isso. Você estava falando sobre a questão de a pessoa que não tem problemas e mesmo assim procurar algo na vida. Uhum. Eu sempre disse, eu tenho um outro programa que eu apresento aqui, que é o Diversidade, eu falo assim, olha, o sofrimento é o que move a humanidade. O sofrimento é a alavanca da humanidade, é aquilo que faz... Nós somos o que somos Sim. hoje por causa do sofrimento, né? Então, muitas pessoas se movem, se mexem, evoluem, estudam, buscam novas alternativas, novos caminhos por causa do sofrimento. Mas não é bem isso que você está falando, né? Você está falando daquela ação espontânea. Sim, na verdade, quando eu falo de movimento, eu não estou nem me atendo à filosofia clássica. Estou falando das experiências do cotidiano, né? Esse livro, por exemplo, que te move, ele é resultado de estações de vivências, que eu morei no campo de refugiado na África, depois de um trabalho que eu fiz no Timor-Leste, sempre trabalhando com pessoas que estão numa situação de profunda vulnerabilidade social. Então, eu percebi nessa experiência, Roberto, que a única forma do ser humano sentir mais de perto a sua existência, infelizmente, é a dor. Arthur Schopenhauer já dizia isso. É na dor que essa existência aflora. Mas não precisa delas, necessariamente. A gente Exato. Tem até alguns bordões, né? Se não for pelo amor, vai pela dor, né? Uhum. Não necessariamente por ela. Mas se você não precisa passar por situações adversas para entender sentido, para entender que o outro existe. Você pode emprestar o seu coração. Exatamente. O caminho que eu encontrei, porque geralmente as pessoas me interpelam, assim, meus alunos, né? Professor, lá na África, aquela cena de crianças morrendo, de pessoas miseráveis, eu falei assim, a África tem tudo isso, como tem em outros lugares do mundo, mas o meu olhar para a África não é por aquilo que eles não têm. O meu olhar para a África, na minha experiência, é por aquilo que eles têm. Isso vale para qualquer pessoa que esteja em condição de vulnerabilidade. Há uma tendência de a gente olhar para essas pessoas que estão em situação desfavorecida, num recorte social e econômico, em situação vulnerável, e olhar por aquilo que elas não têm. Por isso que é aí que entra o perigoso assistencialismo, né? Então você começa a entender por aquilo que lhes falta e começa a achar que você tem para entregar, e não é isso. A minha trajetória, e ainda fui jovem para esse trabalho, foi entender que a gente tem que olhar para essas pessoas por aquilo que elas têm. Dom, potencial, talento, tem sonho, ama, é amado e quer fazer algo diferente. Então não é a dor, assim, necessariamente, ou o sofrimento, ou a situação vulnerável que vai dizer quem a pessoa é. Mas sim as suas experiências, o seu olhar para a vida, para o outro. Então, nesse livro, quando eu falo de movimento, é um repúdio à zona de conforto. Porque a zona de conforto, até você abriu bem aí, falando da praia, olhando as mulheres bonitas, tomando uma cervejinha, a zona de conforto, ela é provocativa, né? Ela nos, de certa forma, ela é sedutora, mas ela está ali, não vai sair daquilo ali. Por isso que a visão de futuro, ela só é possível quando você sai da sua zona de conforto.
E zona de conforto em toda e qualquer situação. Eu vejo, por exemplo, do meu trabalho com pessoas em situação de pobreza, mesmo naquela situação, acomodadas, conformadas com aquilo. Sim. É aquela situação assim, a vida é assim mesmo, eu vou ser sempre as pessoas assim. pensam que zona de conforto entra aquela pessoa que é rica, que tem de tudo, que tem empregado, que tem o cara que vai trazer o copinho d'água para ele, que está lá deitado na praia. Não, tem pessoas que são pobres, que moram na favela, que não tem empregado, não tem dinheiro, não tem salário, não tem quase o que comer e estão acomodados. Exatamente. Isso eu chamo Isso é de acordo com o ser humano, não é de acordo com o lado social, financeiro ou cultural dele. Perfeito. É dele. Sim, é dele. Agora, temos que botar um choquinho e falar, se mexe, cara. Sim, exatamente. Até por isso, no livro, eu faço uma provocação com o termo conformismo social. Até brinco, né? Que vou mudar meu nome de Fernando para Inconfernando, de ser inconformado. Porque mesmo nesse estado de vulnerabilidade, onde o ter, ele está num recorte só do mundo material, e ter não é só mundo material, pelo contrário, a pessoa se aprisiona naquele estado de coisas e vive essa coisificação de conformismo. Então, sair dessa zona de conforto, assim, movendo... Não poderia falar que eles são folgados, não? Não necessariamente, porque às vezes não tem consciência disso. Eu falo que são folgados. Mas às vezes não tem consciência, né? Está tão acostumado com aquilo que não tem consciência. Eu vejo, por exemplo, pessoas que estão conformadas com rotina. Elas se aprisionaram às suas rotinas. É horário para isso, horário para aquilo, eu não posso, porque eu não posso perder a novela, não posso perder isso. Eu vejo muito pela minha sogra, Roberto. Falar de sogra é bom, né? Sogra é um capítulo à parte. Isso. Mas a minha sogra é uma maravilha. Eu vejo, outro dia conversando com ela, e ela roteirizando o dia dela para mim. Falou, Fernando, e eu, filósofo, eu vi uma beleza naquela fala. Porque mesmo ela me explicando por que ela não poderia, eu pedi uma situação para ela, ela disse que não poderia. Ela foi me explicar o porquê. Toda a explicação dela se justifica pela rotina dela. Ela não consegue... A agenda dela é fechada. É fechada, ela se aprisionou naquela agenda. Então eu vejo, através dessa experiência, eu vejo que as pessoas acabam se conformando com essa coisificação, vai ficando. Por exemplo, na África, eu lembro que eu estava numa aldeia... Entra mais ou menos no mundo de Platão, na caverna? Total, vê só a sombra, né? E assusta, né? Então eu vou ficar aqui, né? Tem medo da sombra lá fora. A pessoa fica numa roda, isso. Não sai dela, não vê o mundo exterior. A cozinha e a sombra sala, é assustadora. A cozinha e a sala é o mundo dela, onde Sim. ela gira ali, Sim. tem uma agenda fechada. Ela tem afazeres o dia inteiro, mas ela não consegue enxergar pela janela que lá fora tem movimento. Exatamente. É mais ou menos isso. É a caverna. É a caverna. É a caverna de Platão. Eu lembro que eu dizia que eu estava numa aldeia na África, em Angola, no Lubango, lá no sul de Angola. E todo dia eu percebia uma menininha, ela tinha a idade da minha filha mais velha, em torno de 10, 12 anos de idade, e ela chamava Lívia. E um caderninho, Roberto, com as folhas até amareladas com o tempo, aquele caderno que vai envelhecendo, e as folhas vão ficando duras e tal. E eu sempre vi ela anotando, nos cantos, né? E um dia eu perguntei assim para a Lívia, onde você anota nesse caderno? Porque eu peguei o caderno na mão, estava todo com anotação, não tinha onde escrever. Ela assim, não, professor, olha, eu anoto aqui em cima. Ela pegava todos os espaços em branco e anotava, e olha a frase dela no final, é derradeira. Falou assim, professor, sabe o que é? Esse caderno foi dos meus 14 irmãos, e agora ele é meu, com alegria. Aí você vai para a zona de conforto dessa nova geração, que está acostumado com do bom e do melhor, e por qualquer situação que confronta essa zona de conforto, você vai para as taxas de suicídio. Não é à toa que no Brasil, de cada 10 jovens de 14 a 24 anos que se suicidam, são de recortes econômicos favoráveis. Mas isso é estatístico. É estatístico, sim. Nos países onde a zona de conforto ela aumenta, é diretamente proporcional ao número de suicídios. Exatamente. Porque ela aprisiona, ela tira a visão de futuro, ela se acomoda. Então as pessoas a vida passa a não ter sentido. Passa a não ter sentido. E aí vem um outro problema. Quando as pessoas me perguntam se o meu livro é de autoajuda, eu digo que não. E não é uma crítica classista, porque eu acho que a literatura tem espaço para tudo. Como as pessoas falam, livro de youtuber hoje... Não, eu não acho que atrapalha, tem espaço para tudo. Eu digo que meu livro não é de autoajuda, porque eu também sou um ser que preciso de ajuda. Eu não tenho os 10 caminhos da felicidade. Aliás, acho que quem escreve isso tem uma responsabilidade muito grande, de dizer que o mundo, em 10 capítulos, está resolvido a sua vida.
O meu livro, por exemplo, ele não é de Ou autoajuda. tem uma irresponsabilidade muito grande. grande. É verdade, é paradoxo. Eu estou mais para a segunda. Exatamente. Então, o meu livro, quando eu falo o que te move, a ideia não é de ser um livro de autoajuda para dizer para as pessoas como elas devem se comportar diante de situações adversas. Não é isso. Quando eu falo de movimento, eu estou falando exatamente na essência que você abriu o programa. De romper com esse cenário do comodismo. E existe mundo fora disso. Existe gente. A situação vulnerável... E tem que ser uma iniciativa própria. Própria é do eu, né? O eu do ídio, né? Aquele lá grego. Tem que falar assim, como que eu posso ser útil nessa vida? Como que eu posso deixar o meu nome para a eternidade? Ou como que eu posso morrer e falar assim, poxa, eu morri, mas eu fiz algo. Sim. Né? Eu Dá não sentido, passei, né? Não passei por essa vida em branco. Eu acho Pois tão horrível. Uma pessoa que nasceu, viveu e morreu e aí? Exatamente. Nada. Por isso que eu disse que por não ser autoajuda, é porque eu não estou querendo escrever sobre saídas. Eu estou querendo escrever sobre sentidos, fazer as pessoas pensarem sobre sentido. Qual o sentido que você está dando a essa sua existência, né? Então, esse título, Fernando, eu acho que deveria ser não só o título de um livro, mas a pessoa adquirir esse livro para ler. E, de repente, todos os dias, quando você levanta e tem aquela mania de fazer uma prece, ou levantar, tomar um café, seja lá qual a sua rotina da manhã, chegar na frente do espelho e falar o que me move. O que te move, olha para o espelho, para aquela imagem, o que te move. Seu mantra, né? Assim, como se fosse um mantra mesmo. Assim, o que eu vou fazer hoje de produtivo? O que eu vou fazer hoje em prol do meu próximo? Ou em prol de mim mesmo? Sim. Porque eu disse para você no início do programa que eu tenho um programa Diversidade, onde a gente fala muito sobre essa questão do sofrimento, porque a gente fala sobre pessoas com deficiência. E quase todas as pessoas que vieram falar a respeito de como a vida delas se transformaram quando elas começaram a trabalhar com pessoas com deficiência, seja diretores de empresas, gerentes ou fisioterapeutas, médicos, pessoas que montaram organizações não governamentais, ou CIPs e aí por diante. Eu falo assim, olha, a minha vida melhorou muito, porque eu vi um estímulo, eu vi aquilo que você citou há poucos minutos atrás, não aquela pessoa que está sofrendo, que não tem nada, ela sempre tem um potencial, ela tem sempre algo a ser explorado e que na hora que você dá abertura para ela, você aprende mais. Sim. Então, viver a experiência do outro, né? Quando você chega de manhã no vidro e fala assim, o que te move? Ou o que vai me mover hoje? E de repente você toma uma atitude e sai, essa atitude... Você acha que está sendo em favor do próximo, mas não. Não, sim. É em favor de si mesmo. Sim, exatamente. O crescimento vem. Sim, eu concordo com você, eu só tenho uma certa preocupação quando... Desculpa, Fernando, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje entrevistando o filósofo, escritor e humanista Fernando Moraes, com E. Com E. Com E, que é autor do livro O que te move. Se você quiser adquirir esse livro, onde que vai? Qualquer livraria? Qualquer livraria. As grandes livrarias, as grandes redes. Certo. Também tem e-book. E pode entrar no site da Editora Novas Ideias também. É editoraноvasideias.com.br. Exatamente. Se você quiser mandar um e-mail para o Fernando, você pode mandar escritorfernandomorais.com.br, ok? Você estava falando uma coisa no final do programa que eu interrompi. Não tem porque problema. O horário é fogo. Eu imagino. Na verdade, eu estava dizendo que esse fazer ao outro, ele, na verdade, essa fala ela até virou uma fala conhecida. Quando a gente faz ao outro, a gente está fazendo a si mesmo. Eu tenho uma preocupação com essa fala quando ela passa a se tornar egoísta. Porque esse fazer ao outro... Eu até tenho um livro que eu escrevi chamado A Arte de Pertencer. Em tempos onde o outro, ele só é meu igual se ele está nas mesmas redes que eu pertenço, esse outro ele não existe. Então, esse meu igual, ele não pode ser só aquele que veste a mesma roupa que eu, de mar, que mora no mesmo clube, condomínio fechado que eu, que frequenta a mesma balada que eu. Esse outro, ele é qualquer um, porque ele tem uma identidade. Isso é filosófico, isso é platônico, né? Eu só sou eu porque você é você e você só é você porque eu sou eu. Papo de filósofo. Mas esse outro, quando ele fica numa dependência assim de, eu estou fazendo bem, vamos fazer uma ação social para ajudar as pessoas pobres.
Eu fico muito preocupado, Roberto, porque nesse livro eu escrevi sobre o seguinte: existe um conceito de voluntariado tarefeiro e tem um conceito de voluntariado alterativo. O tarefeiro é aquele que está, mas não está, vai para o movimento, faz a festa, faz o jantar beneficente, faz isso, faz aquilo, mas na verdade está no eu do egoísmo mesmo. Está fazendo, dizendo o que fazendo ao outro, mas na verdade não está fazendo nada para ninguém. Você sabe que eu levo isso até para o lado religioso? Imagina, sim. Tem muitas pessoas que fazem grandes trabalhos e não desmerecendo os grandes trabalhos, eles têm que continuar sendo feitos, Sim, óbvio. não tem dúvida. Tá? Mas dentro do coração deles está lá, Deus está olhando, Tá né? olhando, Você está sim, olhando, né? sim, exatamente. Eu quero, quando eu morrer, eu quero sentar do lado Se direito. vigie, né? Se Eu vigie. quero sentar do lado direito. Sim. Isso aí, na minha opinião, é egoísmo. Egoísmo, sim. Egoísmo. Sim. Ele está fazendo por egoísmo, ele não está fazendo por crescimento, Exatamente. ou por fraternidade, de fazer uma comunidade ali, que todos sejam iguais. Eu não vejo esse lado. Eu só disse da preocupação, e só para deixar mais claro para o nosso telespectador, porque quando eu torno o bem um produto de pertença, eu tô desclassificando o conceito de bem, de fazer o bem. Então, o bem ele não pode ser um produto dessa ordem econômica. Por exemplo, tem empresas que, quando você vai preencher o seu currículo, algumas multinacionais, que tem um campo lá embaixo assim, ó, você faz trabalho voluntário, como Sim, se aquilo... eu ia perguntar isso agora. Como se aquilo fosse um recorte de saber quem você é. Então, o voluntariado, o fazer o bem ao outro, ele não pode ser uma discussão institucional. Mas tem o lado Ele é de positivo. valor. Não, a empresa vê o lado positivo. Sim, eu sou a favor disso. Por quê? Sim, mas... Porque a pessoa que faz voluntariado, ela cresce. Mas não necessariamente Sendo egoísta faz. ou não. Mas não necessariamente faz, porque Sim. pode falar que faz ou não faz. Ah, sim. Eu Isso acho aí que é mentira. eu não estou entrando nem no campo dos critérios que a empresa quer avaliar sobre essa pergunta. Eu estou dizendo que essas coisas me preocupam quando você torna o bem um conceito de pertencimento, ele tira a sua naturalidade, ele deixa de ser um estado embrionário. Fazer o bem não é bonito. Fazer o bem é obrigação, é importante isso. É necessário para a Bernardo humanidade. Toro, sim, Bernardo Toro, um grande educador, filósofo colombiano. Eu estive com ele há uns 2 anos atrás aqui em São Paulo, num evento, e conversando com ele, tomando um café com ele, ele falou: Fernando, você falou uma coisa aí, porque eu fiz uma fala antes dele, e ele falou: você falou uma coisa aí que eu falei muito na Colômbia. Eu falei: professor. E fiquei até honrado, né? Porque ele é uma grande referência para mim na educação. Ele falou: eu falei o seguinte, Fernando, feliz o dia em que homens e mulheres não sejam mais elogiados pelo bem que faz. Se isso um dia acontecer, nós estamos naturalmente voltando ao estado social embrionário de pertencimento. Olha que coisa linda isso. Então, esse pertencer, ele não pode estar só regrado por uma pertença institucional. A cidadania, ela tem, até hoje, né, conceitos diversos. Cidadão não é o que recebe, cidadão é o que doa. Porque você está em condição de receber, porque cidadão não é. Isso é Paulo Freire, né? Sim. A cidadania é um estado ativo. Então, esse fazer ao outro tem que ser alterativo. Eu não preciso, vamos pintar a escola, vamos fazer um sopão beneficente. Ótimo, a ação é excelente, eu não estou desclassificando a ação. Mas eu posso fazer muito melhor, com muito mais transformação neste meu outro, quando eu coloco à disposição dele algo que eu sei fazer bem. Então, eu vou fazer um clube de leitura, eu vou transformar um curso de qualificação. Posso contar um caso rápido? É bem rápido. Pode. Eu lembro que eu orientava um aluno, ele era empresário na minha cidade, em Campinas. Uma grande empresa, e ele queria montar uma fundação. E eu dava aula no MBA de Gestão e Governança Social. Ele falou assim: professor, eu quero um dia que você vai conhecer meu grupo de voluntários. Porque o senhor faz uma crítica? Eu falei: não é crítica, não entendo dessa forma. Eu acho excelente. Eu acho que as pessoas, não importa o tipo de ação, elas se tornam melhores. Mas eu acho que seria muito melhor se elas doassem algo que elas têm de melhor dentro delas. Aí ele falou assim: não, mas eu quero que o senhor vá. Eu fui. Marcaram 10 horas da noite, num ponto chique da cidade. 10 horas, qual que era a ação, Roberto? Distribuir sopa para andarilhos, pessoas que moram em situações de mendigância. 10 horas da noite, nada. 11 horas da noite, falta aí fulano para cobrir, tem que aparecer no jornal e tal. Falta não sei quem para aparecer na coluna social. Falta o autor. Você pegou e foi embora. Falta o ator lá, que é famoso, que vai vir aqui para tirar uma foto com a gente. Então, na verdade, não era um fazer ao outro. Aí, como a minha mãe estava comigo, eu falei: não, no filho, ano seguinte ele filho, saiu candidato. Vamos conhecer, pode ser. Filho, vamos conhecer a ação. Aí passamos um frio, Roberto. Já aconteceu isso comigo. Já um frio, mais um frio. Você meia-noite lá com as vans, primeiro pontilhão que eu vi, a primeira ponte, as pessoas não comiam a sopa. Já era 1h da manhã.
2 horas da manhã. Tava fria. Aí eu perguntei um dia assim, falei assim, na minha cabeça, além de fazer a ação, porque era um grupo de atores que estavam ali, que ter grande poder de transformação, eram empresários, podiam criar um centro de qualificação, poderiam ter uma ação mais eficiente nesse fazer ao outro, mas pelo ego de se fazer a si mesmo, para dizer que é bom à sociedade. Aí na terceira ponte eu falei assim para uma senhora, a sopa não está boa? Não, filho, está deliciosa, que essa é a 7ª perua de sopa que passa hoje. Ou seja, rodízio de sopa. Nossa. Então eu até posso dizer para vocês que não tiver. Eu falei para você ser seu candidato porque já aconteceu isso comigo. Eu montei um movimento há uns 30 e poucos anos atrás, que dava enchente num bairro aqui de Guarulhos. Montamos lá o SOS Enchente e tal. E eu comecei a perceber que existia uma movimentação por parte dos membros do movimento ali, de proximidade com políticos, entendeu? E conseguimos a canalização do Rio Cabuçu de Cima, que era a divisa de Guarulhos com São Paulo. Inclusive foi o Mário Covas que assinou lá a canalização do Rio na época. E no ano seguinte saíram 2 do movimento para candidato a vereador. Pois é. Por isso que é o voluntariado. Vamos esperar a câmera, sim. Vamos esperar o cara da rádio chegar, vamos esperar sim. o cara do jornal. É isso. Por isso que eu me até... Não é um movimento não, sério. Não é um movimento de transformação. Pode até transformar, sim, pode até atingir o objetivo, mas dentro dele... O Fernando, a gente poderia dizer que até o estado biológico nosso, ele é contrário à questão da passividade? Porque se falar, olha, nós somos um forninho ambulante, não é isso? Sim. Nossas células queimam o açúcar para gerar calor, para esse calor gerar energia, para tocar você. Se nós temos milhões ali de células queimando a glicose, ali, queimando os açúcares, para gerar energia, para movimentar você, e você fica parado, a gente poderia dizer que até biologicamente nós somos contrários. Total. Se ficar deitado, sim, na rede? Pensando dessa forma, sim. É contra o movimento, né? Nós estamos gerando calor o sim. dia inteiro para gerar movimento. Exatamente, porque até, se você pegar até na filosofia, Heráclito, por exemplo, ele diz que até o repouso está no movimento. Tudo está em movimento. Então seria nessa forma que você falou... A pedra está em movimento. Está em movimento, sim. Nada está parado. Falar isso, né? O pessoal não acredita, né? Exatamente. A pedra está em movimento. Exatamente. Quando eu falo... São elétrons rodando em volta do nêutron. Sim, sim. Não à toa os terremotos, né? Está em movimento, né? Todo mundo está achando que está tudo normal, mas está se movimentando. Quando eu falei do voluntariado tarifeiro alternativo, Roberto, só me permita só deixar mais claro isso, porque o alternativo é de alteração mesmo. É alterar esse estado de coisas do outro. Porque aí você consegue fazer realmente aquilo que eu entendo de fazer ao outro. Só uma pergunta para a gente ir para o final do programa. Eu vejo muita propaganda do Médicos Sem Fronteiras, inclusive me dá uma emoção muito forte, sim, que a música que eles usam na propaganda é uma música maravilhosa, sim, uma música de um apelo emocional fortíssimo, e as imagens assim são bonitas e chocantes, sim, ao mesmo tempo. Você esteve lá, sim, não como médico, não, mas você esteve lá. Aquilo realmente é verdade? E segundo, Médicos Sem Fronteiras, eles vão mesmo imbuídos de toda aquela caridade, aquela força que mostra ali? Sim. Eu já encontrei com vários deles, nesses países que eu tive esse trabalho. Não posso dizer, assim, o que eles fazem, de fato, avaliar esse trabalho, porque eu via muito no recorte da minha atuação, mas eu sempre achei maravilhoso o trabalho deles. Eu não tenho dúvida. Primeiro que aí, vai anteceder, desculpa a redundância, é o voluntariado alternativo. É aquele que vai lá com um dom, com um talento, com uma formação e doa isso para alguém. É diferente. Então, aquilo que eles mostram no trabalho deles é real. O recorte de miseráveis, onde eles atuam, aquilo é mais do que real. Eu conheci pessoas em África, por exemplo, Roberto, garotos, eu trabalhava com jovens de 15 anos, que perderam todos os referenciais de identidade. Primeiro que eles foram expulsos do país deles. Pai, mãe, irmãos. Viu a mãe ser estuprada, a irmã ser estuprada, o pai ser morto na frente dele com um tiro na cabeça. E deixaram só ele vivo para contar a história. Ainda mudam ele de lugar. E mudam de lugar. O Fernando, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão, nesse momento, sem perspectiva ou em dúvida do que fazer no dia? Primeiro, assim, como eu te disse... perguntar, de modo? Eu não tenho o santo graal para isso, né? Eu acho que as pessoas têm que se autoexaminar.
Porque há uma... Eu até brincava com um amigo hoje de manhã vindo para cá, e ele reclama, eu falei assim, meu amigo, eu sou filósofo, eu não consigo entender a sociologia do mimimi. Nós estamos numa geração do mimimi. Reclama de tudo, é muita informação. Não, esse enfim. negócio eu já não aguento mais, essa reclamação de tudo. Muita coisa. Ó vida, ó céus, a vida não tem jeito, o mundo vai explodir, mas você está vivo. Mexa-se. Então, assim, a minha pretensão, ou não pode ser falsa, com a escrita, é movimentar as pessoas pela consciência. Tá. Então, né? Fernando, eu agradeço você ter vindo aqui, agradeço o seu trabalho. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. O livro O Que Te Move, vamos dar uma fuçada. Eu acho que a pessoa que a gente pode falar assim, qual é o legado que você vai deixar, né? De repente, tem algumas pessoas que se incomodam com isso, outras não. Falam assim, depois que eu morrer, que se dane. Então... Tá, você não quer deixar nenhum legado? Tá, mas não quer dar pelo menos um toque de prazer na sua vida? Mexa-se. É isso. Ok. Se movimente. Obrigado. Tá? Eu que agradeço, desculpa só um merchan rápido. Eu lancei um livro novo chamado Um Amor em Movimento. Nessa mesma linha da escrita. Que também está nas livrarias já. Exatamente, já está nas livrarias. Ok. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.